Nós temos ouvido por esses dias, sempre na primeira leitura, a história dos reis de Israel. Vimos como Deus escolheu Saul, como Saul começou a reinar, depois também a queda de Saul, a escolha que Deus fez de Davi, então a ascensão de Davi até o reino, as suas vitórias e também as suas derrotas, seus pecados, suas falhas. E é bonito a gente olhar, porque a gente acha também a nossa própria vida nesse caminho. Então, se a gente vai conhecendo, vai acompanhando, vai meditando, a gente vê que a nossa vida não é diferente da vida também, por exemplo, de Davi, com esses altos e baixos, esse desejo de fazer a vontade de Deus, às vezes a queda. Então, quando a gente medita, a gente encontra muito da nossa vida ali. Até uma proposta, está chegando a Quaresma, é um tempo que a gente se dedica mais à oração e tudo. Quem sabe ler os livros do Antigo Testamento, o livro de Samuel, que vai contando essa história que a gente tem escutado na missa, mas na missa é mais resumido, a gente pode ler a história ali na íntegra. E hoje um episódio bem importante na vida de Davi que a gente pode aprender. Davi, que depois que tinha então subido ao reino, ele ia nas batalhas, mas depois que o reino já estava mais estabelecido, ele parou de ir na batalha. Ele ficava em casa e mandava os generais. E conta então que um dia ele ficou, não foi para a batalha, depois do almoço foi dormir um pouco, quando acordou, subiu no terraço para passear e viu na vizinhança uma moça muito bonita. Se encantou por ela, teve um caso com ela e ela ficou grávida. Só que ela era casada. E aí, o que Davi faz para encobertar o adultério dele? Fala com o general, bota esse homem na frente de batalha onde for mais perigoso para ele morrer. E isso aconteceu. O marido dela morreu e depois disso, Davi assume aquela mulher como uma de suas esposas. E aí pensa, está tudo resolvido, consegui fazer. Deus manda então que Samuel, o profeta, vá lá dizer, você está errado. E aí Samuel pensa, se eu for lá e botar o dedo no rosto de Davi, ele vai ter 1000 justificativas, não aconteceu isso, foi um momento de fraqueza, mas aí eu não tinha jeito, imagina o escândalo que isso ia ser, o rei fazendo isso, ele ia ter muitas desculpas. Então Samuel não foi e apontou diretamente o erro, mas deixou que Davi mesmo reconhecesse. E contou essa historinha da ovelha, de 2 homens, um muito rico, um muito pobre, um que tinha rebanhos e o outro que tinha uma ovelhinha, que ele criava não para comer, mas era o seu pet, era o seu animalzinho de estimação, e até mais, diz a palavra, era como uma filha. E aí o rico, no dia que quer dar um banquete, mata a ovelhinha. Davi ouve essa história e fala, nossa, esse homem merece morrer. E tinha que pagar 4 ovelhas para aquele homem ainda antes de morrer. Isso é muito feio. E aí Samuel diz, esse foi você. Você tem um harém, tinha tantas esposas, e você foi lá pegar a única esposa daquele homem e ainda o matou. Que pecado grave. E aí Davi fica gelado, ele reconhece, eu fiz algo muito feio. Então, às vezes, a gente precisa se distanciar da nossa situação para reconhecer o nosso erro e recomeçar. Então, esse tempo que a gente passa na fazenda é um instrumento disso, da gente se distanciar da nossa própria vida para poder observá-la, olhá-la um pouco de longe a nossa vida. A gente vai fazendo essa experiência, Às vezes o pai, a mãe, a esposa, alguém, um amigo diz, vai devagar, você está bebendo muito, vai devagar, você está errado. Não, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho controle, e acha que está. E se alguém fala, não, eu tenho as justificativas para isso, explica. E aí quando a gente chega aqui na fazenda, que a gente se distancia da nossa vida comum que a gente leva lá, da rotina que a gente tinha, a gente começa a perceber, nossa, como eu era arrogante, nossa, como eu era egoísta, nossa, como eu não tinha sentimentos. Já ouvi alguns partilharem isso,
Padre, agora eu sinto tanto arrependimento das coisas que eu fazia, eu não sentia nem mais isso, né? Minha mãe chorava e eu ficava indiferente, não sentia nada. Hoje eu sinto, porque, como Davi, a gente olha de fora a nossa vida. E tantas vezes também, quando a gente se distanciar, ajuda a gente a olhar os nossos erros e também compreender melhor um pouco os outros. Porque às vezes a gente julga, né, demais a vida dos outros, mas quando a gente se distancia um pouco, né, e pensa, a gente vai tendo mais compaixão. Tem gente que às vezes se sente perseguido, né? Nossa, está todo mundo contra mim. Ah, minha casa toda ninguém me compreende. Lá em casa ninguém gosta de mim. Uma vez uma acolhida falou assim, nessa fazenda ninguém gosta de mim, todo mundo contra mim. Eu falei, mas todo mundo, não tem uma pessoa? Não. Quantas pessoas falam de você? 3 pessoas falaram. E quantas moram na casa? 8. Eu falei, então são 3 contra 5, né? A maioria não falou de você, então não é todo mundo, né? E aí quando a gente também se sente assim, todo mundo fala de mim, a gente tem que se distanciar e olhar, será que não sou eu que estou errado? Será que se outra pessoa estivesse tendo as mesmas atitudes que eu tenho, eu ia gostar? Aí a gente começa a olhar, a gente se distancia, se outra pessoa fizesse essas mesmas coisas que eu faço, eu também não ia gostar. Aí a gente começa a perceber os nossos erros. E conforme a gente vai percebendo os erros e tem esse arrependimento, e é o sentimento que a gente tem muitas vezes nos primeiros meses, durante a caminhada, né? Às vezes as pessoas falam comigo, Padre, as coisas que eu fiz, os meus erros, eu vou dormir e penso nisso. Eu acordo, eu penso nisso. Às vezes não consigo dormir, acordo de madrugada pensando nos erros que eu tive. Então, é esse arrependimento, como Davi logo fala, nossa, eu pequei. Mas não se para aí, né? Deus não mostra os nossos pecados para nos acusar simplesmente, ou para nos castigar. É sempre para nos perdoar. Na hora que Davi fala, eu pequei, Samuel já diz assim, da tua parte Deus te perdoou. Tem as consequências, não dá para pagar a consequência dos nossos erros, mas dá para recomeçar mesmo com aquelas consequências. E aí logo depois a gente rezou o Salmo 50, que é o salmo mais bonito disso, de pedir perdão a Deus, que foi Davi que fez também. Então quando a gente reconhece o nosso erro, a gente precisa pedir esse perdão para Deus, para as pessoas que a gente ofendeu, para nós mesmos. Então precisa entrar o arrependimento e o perdão, que aí Deus é capaz de recomeçar a nossa vida. Diferente do que a gente talvez imaginava, porque tivemos um erro e que acabou com uma possibilidade, com um caminho, mas Deus vai abrir outro caminho, outra possibilidade. Então, a gente precisa confiar nessa misericórdia, né? E pedir o perdão e recomeçar a nossa vida. Porque a gente vê que Deus é sempre fiel. Depois de Davi teve esse filho com essa mulher, a criança morre, mas depois Deus dá outro filho, que foi Salomão. Que rei famoso também foi Salomão. O mais sábio, o mais rico, o mais pacífico. Um rei muito famoso, muito bom. Depois, quando a gente vê lá no Evangelho de Mateus, que vai contar a árvore genealógica de Jesus, e vai falar, né, de Salomão, que nasceu daquela que foi mulher de Urias. Então Deus continuou, né? Jesus é descendente dessa mulher também, que foi por causa de adultério e tudo. Então, para ver como Deus, Ele não simplesmente apaga assim um passado, o teu erro tem as consequências, mas Ele reconstrói uma nova história. Então, independente daquilo que a gente fez, se a gente está com Deus, Ele constrói uma nova história, né? Então, isso deve nos dar esperança. Então, que Deus nos ajude durante esse tempo da fazenda, que a gente está aqui, a gente olhar a nossa vida, a nossa relação com a família, a relação com a gente, o trabalho, a relação com o mundo, a gente se distancia um pouco. E aí reconhece os nossos erros
e tenta não mais repeti-los, né? Arrependidos das nossas faltas, a gente tenta recomeçar, sempre nessa esperança, né? Que nós podemos ser infiéis, mas Deus permanece sempre fiel à sua promessa, sempre fiel a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,